E aí, o socialismo cubano realmente funciona? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Para fechar o bingo dos continentes, vamos a um país das Américas, Cuba. Quando pensamos em socialismo, lembramos logo de fracassos como Argentina e Venezuela. Porém, Cuba é sempre apontada pelos socialistas como exemplo de socialismo que deu certo. Será que deu mesmo? Para entendermos a economia de Cuba, primeiro temos que compreender a sua base. Cuba é um arquipélago, cuja ilha mais importante é Cuba. Até o século XV, Cuba era habitada por povos indígenas. Os livros de socialismo, de história, gostam de representar os índios como uma sociedade comunista ideal. Mas a realidade é que, apesar da sociedade dita rudimentar, os indígenas possuíam estruturas política, religiosa e social bem diferentes do ideal comunista. Embora seu professor de história afiliado ao PSOL negue, havia sim impostos, muitas vezes pagos em trabalho, além de escravidão entre indígenas. Mas, com o dito descobrimento da América, Cuba se tornou uma colônia da Espanha, a qual instituiu o sistema de encomienda. O governo da Espanha forneceria serviços públicos essenciais, como, por exemplo, proteção contra as armas do exército espanhol, e em troca os indígenas seriam obrigados a trabalhar, principalmente no cultivo de cana-de-açúcar. Parece uma boa troca, né? Porém, com a morte de muitos índios devido às doenças trazidas pelos europeus, a Espanha passou a enviar escravos africanos para Cuba. Em 1762, em decorrência da aliança entre espanhóis e franceses na Guerra dos 7 Anos, Cuba foi invadida pela Grã-Bretanha. Com isso, Cuba passou a vender açúcar para o resto do mundo, o que rapidamente tornou Havana a terceira maior cidade das Américas. Infelizmente, essa abertura comercial durou pouco. Um ano mais tarde, a Grã-Bretanha trocou Cuba pela Flórida, com a Espanha. Hoje parece ter sido um excelente negócio, mas na época muitos britânicos foram contra, pois Cuba era uma colônia rica e próspera por causa do açúcar e a Flórida era uma área pantanosa sem importância. Após sentirem o gostinho da liberdade, os cubanos ficaram descontentes com o colonialismo espanhol, mas a ideia de independência ainda não tinha apoio suficiente para ocorrer. Porém, após a revolta do Haiti, em que os escravos mataram seus antigos senhores, o governo espanhol temeu que algo similar ocorresse em Cuba e passou a impedir o tráfico de escravos. Isso mexeu com os bolsos dos donos dos canaviais e eles prontamente começaram a apoiar a independência de Cuba. Por isso, no decorrer do século XIX, houve diversas revoltas cubanas contra o domínio espanhol, embora sem sucesso. Porém, em fevereiro de 1889, o navio USS Maine, que havia sido enviado para resgatar americanos em Cuba durante as revoltas, foi afundado no porto de Havana. Até hoje não sabemos quem foi o responsável, mas os jornais americanos rapidamente culparam os espanhóis e pediram para que o governo respondesse à altura. Sob pressão da mídia, o governo americano declarou guerra contra a Espanha em abril daquele ano. Essa guerra foi tão unilateral que já em dezembro o governo espanhol assinou sua rendição e concedeu aos Estados Unidos muitos territórios na América, dentre eles Cuba. Sim, Cuba teve a chance de se tornar um estado americano, mas preferiu sua independência, formando a República de Cuba em 1902. A princípio, essa ideia de república não foi bem aceita. Houve diversos golpes e mudanças de presidentes, até se fixar em uma ditadura. E como foi que esse ditador conseguiu se manter no poder? Fácil, prometendo criar uma proteção legal para o oligopólio de açúcar. E ele foi bem zeloso nesse aspecto, de forma que empreender no mercado açucareiro era praticamente impossível. Então, os cubanos decidiram empreender em um mercado com potencial, o turismo. Milhares de americanos visitavam Cuba para desfrutar suas praias e seus cassinos. Lembrem-se que isso foi antes de Las Vegas se tornar a meca dos jogos de azar. Assim, diversas empresas americanas passaram a investir em Cuba, criando rodovias e portos e modernizando as cidades. Toda essa infraestrutura e o aumento de empregos e salários fizeram com que a classe média cubana ficasse tão rica quanto a americana. Infelizmente, foi breve. Nos anos 50, o comunismo trouxe miséria para os cubanos. Veja bem, Cuba
Cuba estava tão bem economicamente quanto os Estados Unidos, mas a maioria dos americanos que visitava Cuba era de ricos, que fizeram fortuna com o livre mercado. Muitos cubanos achavam que os americanos, no geral, eram bem mais ricos que eles. Como o marxismo estava na moda, os cubanos acreditavam que eram explorados pelos americanos. Sim, por aqueles que bancavam o estilo de vida que eles desfrutavam. Com isso, houve diversas revoluções comunistas, levando à tomada do poder em 1959 pelo ditador da vez, Fidel Castro, com a ajuda do genocida homofóbico Che Guevara. Abrindo parênteses, ao contrário do que nos é ensinado, os Estados Unidos eram favoráveis à Revolução Cubana, pois achavam que isso traria democracia para o país. Somente após Fidel se tornar o ditador e instituir políticas comunistas, foi que o governo americano percebeu seu erro. O que se seguiu foi uma série de estatizações das empresas e terras, incluindo muitas que pertenciam a americanos. Foi como se o governo cubano estivesse expulsando os Estados Unidos, o que moralmente deve ter sido bem satisfatório. Mas economicamente, mandar seu maior cliente embora não é muito inteligente. Por causa disso, os Estados Unidos passaram a aplicar diversas sanções econômicas aos produtos cubanos. Socialistas brasileiros que se dizem economistas referem-se a sanções econômicas como se fossem bombas jogadas na economia de um país e pronto. Mas não é bem assim. Há vários tipos de sanções. Aqui vamos focar na utilizada no caso cubano, a proibição de compra de produtos ou embargo comercial. Aqui, o governo americano proibiu a compra de açúcar cubano. Isso certamente foi ruim para Cuba, já que perdeu o seu maior cliente, mas também foi prejudicial para os americanos, já que o açúcar cubano, que era o mais acessível, deixou de ser uma opção, e o açúcar e os doces ficaram mais caros. A diferença estava na solução adotada por cada uma das partes para esse problema causado pelo Estado. No mercado mais livre, como o americano, essa subida nos preços rapidamente levou à busca por alternativas. Eis que entra em cena o xarope de milho. Ele não era tão barato quanto o açúcar cubano, mas com o aumento da demanda por esse produto, mais pessoas passaram a cultivar milho, tanto que hoje o maior produtor de milho do mundo, adivinha, são os Estados Unidos. Com o aumento da oferta, o xarope de milho se tornou uma alternativa mais barata que o açúcar cubano. Por outro lado, a economia planificada de Cuba não reagiria tão rápido quanto o livre mercado. Se o planejamento central ordenar, as pessoas vão produzir açúcar ainda que não exista um comprador. Então, o que os cubanos fizeram com esse açúcar? Já que Cuba era governada pelo Partido Comunista, nada mais justo do que pedir ajuda à União Soviética, que passou a comprar o açúcar cubano em troca de maquinário e tecnologia. Geopoliticamente, isso era ótimo para a União Soviética. Ela teria um aliado comunista próximo ao seu arquirrival e aumentaria sua influência sobre o restante da América. Entretanto, economicamente, essa foi uma das decisões mais idiotas do governo soviético. Comprar açúcar que os soviéticos já conseguiam por um custo menor e ainda ter que trazê-lo do outro lado do mundo enquanto desperdiçava recursos para manter a ditadura comunista cubana era, no mínimo, um péssimo uso de dinheiro, beirando a insanidade. Graças à ajuda soviética, Cuba se desenvolveu, principalmente no ramo militar. Quem assistiu ao vídeo A Economia de Angola deve se lembrar que Cuba enviou cerca de 35 mil soldados em ajuda aos seus comunistas preferidos, dos quais 5 mil morreram nessa guerra. Se tem uma coisa que os comunistas odeiam, é matemática. Porém, em 1991, a União Soviética deixou de existir e com ela foi-se a maior fonte de renda cubana. Some a isso a queda drástica no preço do açúcar, já que os Estados Unidos estavam exportando xarope de milho. E o resultado foi que o PIB cubano caiu cerca de 35%. Mas o que Cuba iria fazer? Poderia se fechar para o restante do mundo e aparecer somente quando a fome apertasse, como a Coreia do Norte, ou abrir seu mercado, como a China. Bem, Cuba escolheu a terceira opção: parasitar os novos estados socialistas da América Latina, Argentina, Venezuela e, é claro, Brasil. Quem não se lembra da montanha de dinheiro que os governos petistas entregaram nas mãos do ditador cubano? Em troca, os governos socialistas recebiam trabalho escravo. Vejam o programa Mais Médicos. Muitos países recebiam esses médicos que tinham 80% de seus salários confiscados pelo governo comunista, enquanto suas famílias eram mantidas reféns. E neste caso, tais médicos possuíam um grau de conhecimento equivalente a alunos do ensino fundamental. Diferentemente
Diferentemente do que socialistas brasileiros propagam, educação, saúde e segurança cubanas são péssimas. Eles falam que são boas porque o próprio governo estabelece as metas e manipula os dados. Se o governo diz que basta assinar o próprio nome para ser alfabetizado, então pouco importa se a maioria da população não sabe ler. O Estado venceu o analfabetismo. O único campo em que a educação cubana é um sucesso é na doutrinação. Existem aulas de marxismo até em faculdades de engenharia. Porém, parasitar outros países não foi suficiente para manter o socialismo cubano. Então, em 1994, Cuba lançou um programa para incentivar o turismo. Um ano depois, o turismo já havia ultrapassado o açúcar como fonte de renda para a ditadura cubana. Todo ano, milhões de turistas visitam Cuba, talvez para ver a pobreza do lugar e se sentirem melhores, já que até os carros ainda são os enviados pela União Soviética nos anos 70 e 80. Estima-se que o turismo cubano fature de 1,7 a 1,9 bilhão de dólares por ano. O interessante é que essa reabertura gerou uma situação hilária para a economia cubana. Imaginem a seguinte cena. Duas amigas cubanas se encontram no meio da rua. A primeira pergunta: "Amiga, tudo bem? E o namorado?" E a outra responde: "Miga, não tô mais namorando. Ele mentiu pra mim. Ele me disse que trabalhava como carregador de malas em um hotel, mas descobri que ele era só um neurocirurgião." Essa piada antiga entre economistas, infelizmente é verdadeira. Em Cuba, um neurocirurgião ganha aproximadamente $30 por mês, e a média salarial cubana é de aproximadamente $25, enquanto que um carregador de malas recebe gorjetas de americanos. Se ele receber $1 de gorjeta por dia, ao final do mês receberá mais do que um médico cubano. E olha que ainda não falamos de uma das maiores fontes de renda para os cubanos. Todos os anos, cerca de $2 bilhões são enviados por cubanos que vivem nos Estados Unidos aos seus familiares em Cuba. Não é de se admirar que o governo cubano tente controlar toda a informação e doutrinar ao máximo sua população, chegando até a restringir o acesso à internet. Isso é feito para evitar que os cubanos saibam que podem ter uma vida melhor fora do país. Porém, o contato que eles têm com os turistas já faz com que milhares se lancem ao mar tentando chegar aos Estados Unidos. Coincidentemente, o dinheiro enviado por esses fugitivos de fora do país é o que impede que milhares ou até milhões de cubanos morram de fome. Que fique aqui uma lição para os que acham que a vida é a coisa mais importante. É melhor morrer livre do que viver como escravo. É por isso que milhares de cubanos arriscam suas vidas todos os anos em busca de liberdade. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Liber Rhodes e revisado e narrado por Baby Oda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!